instrução. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas escrituras no livro de Provérbios, capítulo 3, para nós conversarmos sobre três itens aqui. 11, 12 e 13, que eu gostaria que nós lêssemos para refletir um pouco nesse início de instrução desta noite, para preparar as nossas almas, preparar os nossos espíritos, não é? Para que aí possamos entrar em comunhão com esta palavra e termos, assim, uma condição mais favorável para sermos instruídos. Então, o versículo 11, 12 e 13 diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, nós estamos no capítulo 3 do livro de Provérbios, versículos 11, 12 e 13, aonde a palavra, ela se encaminha para um aconselhamento para o povo, porque também já compreendemos que esta palavra é para o povo, este povo das Escrituras, este Israel bíblico, este povo Israel que está espalhado pelo mundo. Mas nós entendemos em nosso coração que nós fazemos parte desse povo, porque nós temos vínculo verdadeiro com esta palavra e com este Deus. Nós nos alegramos com essa palavra, nós desejamos a instrução, nós nos alegramos cada vez que nós nos reunimos aqui. Então, é para nós. Estes 3 versículos dizem respeito a um aspecto da vida, não é? Principalmente a nossa vida atual, que está bastante alterado, não é? Podemos dizer assim, alterado mesmo, uma condição, que é a condição de nós nos submetermos a uma instrução ou a uma repreensão. O mundo inteiro está envolvido por esse espírito de autossuficiência, o mundo inteiro. E nós não podemos dizer que estamos livres dele, irmãos. Nós, como comunidade, nós temos ouvido, durante esse tempo inteiro que estamos juntos, nós temos ouvido uma palavra de repreensão para nós. O tempo inteiro, a igreja, ela recebe essa palavra. Nós temos sido instruídos na necessidade que nós temos de nos submeter a uma instrução, necessidade da obediência, não é? De nós obedecermos à instrução de Deus. E é evidente que há alguém que anuncia para nós essa instrução, não é? E mesmo que não haja, e há, mas vamos dizer que não houvesse, nós conhecemos a instrução. E nós também vamos, aos poucos, compreendendo que nós, à medida que vamos abrindo a nossa consciência para a nossa condição de almas eternas, almas que não morrem, almas que são conduzidas desde o princípio, almas a quem Deus falou por meio de Moisés lá atrás e que vêm sendo tangidas, conduzidas ao longo do tempo, não podemos desconsiderar que a nós foi dado e foi acrescentado outras coisas, né? Veio a ciência com todas as suas novidades e seus benefícios para o nosso bem-estar. Hoje, então, nós temos todo o conforto. E este conforto agora que nós estamos aqui em nossas casas, confortavelmente recebendo esta maravilhosa palavra de Deus para nós. Irmãos, é pouco isso, né? Será que é pouco tudo que Deus tem dado para nós? Nós precisamos pensar nestas coisas, não é? Porque o espírito de autossuficiência, ele está em nossas casas. O espírito de autossuficiência, ele está em nossas comunidades. Nós nos movemos na vida como se nós não precisássemos de aconselhamento, como se nós não precisássemos de repreensão. E este espírito sempre esteve no meio do povo. Este espírito é contrário a Deus. Por que ele é contrário a Deus? Porque Deus quer que nós sejamos instruídos. O Senhor quer que nós tenhamos conhecimento das coisas. Está escrito aqui, ele diz, olha, não rejeites a minha repreensão. Não tinha nojo. Uma coisa que nos dá nojo é uma coisa que a gente rejeita, não é? Não quer saber. Ele diz, não tinha nojo da minha repreensão. Não rejeites a minha correção.
Quer dizer, então, que ele está dizendo que nós precisamos ser corrigidos. Os irmãos concordam? Nós precisamos ser corrigidos. Corrigidos. Uma coisa que você precisa corrigir é uma coisa que não está correta. Então, nós não estamos andando nos caminhos do Senhor se Ele está dizendo que nós precisamos ouvir a sua correção. Este livro inteiro, o conjunto das Escrituras, o conjunto desses ensinamentos, vai nesse sentido, nos orientando, nos ensinando algo, não é? Ele diz, por quê? Eu repreendo vocês, disse o Senhor, porque eu amo vocês são meus filhos, por isso eu repreendo. Não é? Da mesma maneira que um pai repreende um filho, porque ama esse filho, não quer que esse filho vá trilhar os caminhos da desobediência, porque sabe que as consequências são graves. Não é? Embora nós saibamos que é um tempo que a alma passa sem compreender as coisas, e ela então vai pelos seus próprios caminhos, porque ela não compreende, mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de almas que já despertaram a sua consciência, que estão dizendo que são povo, que estão dizendo que têm um vínculo com Deus, que estão dizendo pela sua própria boca que Deus conduz as suas vidas, que são cristãos, seguidores de Cristo. Nós estamos falando para essas almas. Esta palavra está falando para estas almas que somos nós. Então, não podemos dizer que nós não sabemos. Não podemos mais dizer nós não sabíamos. Muito mais grave, o aprofundamento desta palavra está sendo revelada para nós já faz um tempo. E agora, então, com muito mais intensidade. Então, o Senhor diz assim, eu repreendo vocês porque eu amo, eu os amo, porque o Senhor repreende aquele que ama. Ora, então, se nós estamos aqui, estamos recebendo repreensão, estejamos com os nossos ouvidos abertos, é porque o Senhor nos ama. Assim como o pai ama seu filho. E ele diz mais, bem-aventurado é aquele homem, né, aquela alma, aquele homem, aquela mulher, bem-aventurado, que acha sabedoria, encontra sabedoria e que adquire conhecimento. Aonde está esta sabedoria e este conhecimento, irmãos? Nós, se temos autossuficiência em nós, por exemplo, se nós não aceitamos aconselhamento de ninguém, repreensão da palavra, repreensão dos nossos irmãos mais velhos, nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de uma sabedoria que é humana. E lá no Evangelho, na Epístola do Tiago, ele diz bem a característica dessa sabedoria humana. Se os irmãos quiserem ler, os irmãos podem ir lá e ler e vão saber qual é a característica dessa sabedoria humana. É triste o que ele fala. É claro que ele está falando da sabedoria que há nele. É claro que ele está falando de um conhecimento que ele tem para nos revelar. Não é? Então, podemos ser cheios do conhecimento das coisas, do mundo, dos livros, da ciência, podemos tudo isso com a nossa inteligência, nós somos almas inteligentes, somos pessoas inteligentes, mas se nós não tivermos o conhecimento que Deus quer nos revelar, o conhecimento desta ciência, para que nós possamos saber quem somos, de onde nós viemos e a nossa destinação, pouco vale os muitos livros que nós temos em nossas casas e o muito conhecimento que nós temos em nossas mentes, nossas cabeças, entendeu, irmãos? No capítulo 8 deste mesmo livro de Provérbios, é um capítulo destinado a essa sabedoria e a esse conhecimento. A sabedoria, no versículo 14 do capítulo 8 de Provérbios, é um livro que trata desta sabedoria, do próprio verbo de Deus, do próprio pensamento de Deus, este capítulo 8 de Provérbios. Ele diz assim no versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Capítulo 14 capítulo 8, versículo 14 do mesmo livro de Salomão, Provérbios. Diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Nós vamos aos poucos compreendendo aonde nós temos que buscar esta sabedoria e este entendimento. Não é? Ele diz, eu sou o entendimento. Eu quem? O próprio verbo de Deus, a própria mente divina, que tudo fez, que elaborou tudo, que criou todas as coisas. É de lá que vem estas coisas. É de lá que vem a sabedoria e o entendimento. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Está dito aqui, irmãos. No versículo 23, ele está se revelando aqui. Quem está falando que tem a sabedoria, está dizendo aqui, olha, existia antes de tudo existir. Desde a eternidade eu fui ungida a sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra. Onde nós vamos buscar a sabedoria?
Aonde nós estamos buscando essa sabedoria? Quando ainda não havia nada, abismos, eu fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, estávamos ainda há pouco envolvidos com a instrução do capítulo 1 do livro de Gênesis, que trata da criação. Não é? O que aconteceu antes da explosão, antes. Todo o projeto do Criador na mente dele, não é? Desta sabedoria, deste verbo, deste logos divino. Então, à medida que nós vamos nos submetendo a esta instrução de coração grato, alegre, humildemente, assim, partindo do princípio de que nós não sabemos, porque nós estamos no começo da nossa caminhada, ou seja, nós não sabemos, significa que nós temos que ouvir, não é? Buscar aconselhamento, buscar alguém que seja mais velho do que nós, mais velho no aspecto da sabedoria, das experiências. À medida que nós vamos avançando e nos submetendo, o Senhor vai revelando para nós, irmãos. Mas olha, está escrito aqui, nós precisamos entender, compreender em nosso coração, alegremente, que nós precisamos de correção. Nós precisamos de correção, ouvir a correção. Nós temos, assim, insistentemente falado. É preciso que nós saibamos, ou pelo menos pensemos e reflitamos a razão pela qual nós tivemos que permanecer recolhidos em nossas casas. Não é? E o Senhor foi tão bom que nos recolheu e nos concedeu esta oportunidade de ser instruídos várias vezes por semana, não bastou só uma vez, várias vezes por semana. Para que isto, irmãos? Para ficarmos sabidos? Não. Para que nós pudéssemos ser corrigidos em nossos pensamentos, renovadas as nossas mentes, para que reformulássemos a forma, né? Reformulássemos a forma, não, para que nós reformulássemos o nosso jeito de viver, de pensar e de falar, para que nós pensássemos no alimento que nós temos, onde nós buscamos o alimento, como dissemos dias atrás, de que nos ocupamos, aonde nossa mente se alimenta, de que nos ocupamos. Não é? Então, o Senhor quer nos ensinar, Ele diz, bem-aventurado é o homem que acha essa sabedoria e que busca, que adquire conhecimento. Busquemos. O Senhor disse que está disponível a todas as pessoas. Todas as pessoas, um dia, vão achar sabedoria e conhecimento. A nós está sendo dado, irmãos. Faz tempo, a nós está sendo oferecida de graça. De graça. Não é? Que nos falta para nós nos submetermos? Vamos pensar, não é mesmo? Vamos pensar. Nós somos mais crianças. Não é? Não estamos mais no tempo de ninguém nos convencer de absolutamente nada. Muitas coisas graves aconteceram para o povo por causa dessa desobediência, por causa dessa autossuficiência. Isso não é de hoje, não. Que o Senhor nos conceda, então, mansidão, humildade, nos conceda essa sabedoria, esse entendimento que vem dele, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nós temos tido aqui. Amém. Nós vimos na abertura do nosso estudo hoje que há uma preocupação do Senhor em corrigir o seu povo. E para isso, ele tem no meio desse povo aquelas almas que são mais experimentadas no trato com a realidade. Nós temos afirmado que as almas, elas já nascem perfeitas, porque elas são pequenas fagulhas da própria divindade, com consciências individualizadas. E qualquer coisa que possa sair deste Pai eterno, deste ser que sempre existiu, e que é perfeito em todos os atributos imagináveis, qualquer pequena fagulha, raio de luz, deve guardar em si mesmo
os atributos desse Pai. E aí os irmãos, às vezes, eles me perguntam, mas por que as pessoas fazem maldades? Por que as pessoas erram? Porque nós estamos ainda numa fase em que as almas, elas não sabem lidar com o ambiente onde elas existem. Nós já vimos que as almas nascem quando é gerado o próprio universo, a própria criação. E que elas sucessivamente acompanham o progresso do planeta. Desativar o meu som aqui. As almas, elas acompanham o progresso do planeta através de vidas que naturalmente se sucedem. Isso é uma coisa lógica, inteligente, que infelizmente as religiões ainda não conseguem conceber. Mas somente este pensamento pode dar a nós uma ideia lógica e inteligente a respeito da criação do nosso Deus e o sentido completo das Escrituras. Porque nós sabemos que a maioria das questões espinhosas, aquelas perguntas que as pessoas não têm respostas, acabam colocadas na condição de mistérios, que a pessoa não pode saber, só Deus sabe e tal. Na verdade, o conhecimento está disponível, mas as religiões não sabem porque nunca quiseram. Não quer dizer que Deus não enviou pessoas para orientar, para ajudar, mas elas logo foram dizendo, essas pessoas querem o mal da igreja, essas pessoas são hereges, estão enganadas, estão com o demônio, coisas assim. Sigam seus caminhos. Mas nós entendemos a nossa existência, a nossa presença nesse mundo por um ponto de vista diferenciado. Porque Deus nos permitiu ver como nós somos inseridos dentro da história do próprio planeta e da criação como um todo. Então, por que as pessoas têm dificuldade para lidar aí com a realidade? Porque as almas, elas não têm como nascer todas ao mesmo tempo. É necessário que haja corpos suficientes que só se multiplicam através da união do homem e da mulher. Vão nascendo filhos que são, na verdade, oportunidades para o nascimento das almas. Então, se as almas nascem continuamente, com pequenos intervalos, nas regiões chamadas céus, certamente aquelas almas que nascem primeiro, elas têm uma experiência maior que as outras que vão nascendo nos séculos e nos milênios futuros. Daí a diferença de entendimento entre as pessoas. E podemos aplicar neste estudo de hoje esse entendimento. Por que é necessário haver correção por parte dos irmãos mais experimentados? Porque existe no meio do povo de Deus um grande número de almas que, embora sejam mais esclarecidas e mais experimentadas que as almas comuns, também têm os seus limites. Por isso, é preciso que a gente esteja sempre buscando aperfeiçoar o nosso entendimento. É necessário que a gente tenha quem possa nos repreender quando for necessário, nos instruir, corrigir os nossos rumos. E nós precisamos deixar de ser cabeças duras e deixar o nosso coração em condições de ser instruído. A gente vê, às vezes, até irmãos já de muito tempo no trato com a doutrina das Escrituras, se posicionando de uma forma endurecida,
só quer fazer as coisas de acordo com o que tem no coração. Então, o que é isso? É o espírito de suficiência, de autossuficiência, como disse a irmã que fez a abertura hoje. A pessoa enfia na cabeça que ela já sabe, que ela já tem a resposta. E ela está bem fora do contexto existencial. A gente tem que estar sempre aprendendo, todos nós. Imagina, para nós que estamos aqui falando da palavra e lendo os textos bíblicos, para nós a experiência é sempre uma nova experiência. Sempre quando vamos estudar com os irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer, porque a gente não decora nada, não é uma coisa que a gente fica dizendo, vou falar isso, vou falar aquilo. Não, é um acontecimento. O estudo das Escrituras, para nós, para as nossas comunidades, é um acontecimento, porque só Deus sabe o que vai acontecer, o que vai sair em termos de instrução. Então, como nós que estamos aqui na condição de instrutores, não estamos aprendendo? Não estaríamos aprendendo, então? Claro que nós estamos. Nós somos os primeiros a aprender. Essa é a verdade. Então, a gente aprende sempre. Vai haver um tempo que nós não vamos aprender? Não, nós vamos aprender sempre. Por quê? Porque o dia que nós soubermos de tudo, a criação se encerra. Percebe? A gente desceu de lá para um estado de consciência extremamente limitado por causa do estado caótico da criação, nos primeiros tempos. Quando eu falo primeiros tempos, eu estou falando de bilhões de anos. Para nós chegarmos aqui ao ponto onde nós estamos hoje. Então, demorou muito tempo para nós chegarmos aqui, mas a viagem está só começando. E o que é a viagem? É a existência do ser. Então, nós temos que entender que a viagem é a existência de todos os homens e mulheres, as suas experiências, os seus gozos, as suas alegrias vão acontecer durante essa viagem de bilhões de anos, até que um dia tudo se torne perfeito. Quando a gente atingir o estado de perfeição, quando a gente atingir o estado de sabedoria plena, nós voltamos ao estado de eternidade, que é o estado do nosso Deus, do nosso Pai. Os irmãos entendem? Então, como que nós vamos parar de aprender em algum momento? Então, nós vemos nas Escrituras Sagradas, em vários períodos, o nosso povo sendo enganado pelos espíritos que tem no mundo. Eu estou falando de espírito, não no sentido de que sejam almas. Tem gente que faz uma confusão entre espíritos e almas. São coisas distintas. Espíritos podem se formar pela atividade mental de um número grande de pessoas. São correntes de pensamentos, uma energia invisível que exerce influência sobre a mente das pessoas, as decisões delas, o que elas acham, o que elas pensam. Esse é um conhecimento novo que Deus está nos revelando. Mas ao longo do tempo, o nosso povo foi enganado por espíritos ligados a outros povos. E esses espíritos foram embora? Não, não foram, eles continuam aí. O pior de tudo. Continuam como se fosse a nossa história. E eles estão presentes nos nossos dias. E por essa razão, nós precisamos conhecer o passado, para que a gente não se deixe levar pelas mesmas loucuras que envolveram alguns homens do tempo antigo, da nossa história. Que é a nossa história, na verdade. É bem possível que alguns de nós estivéssemos lá, no meio dessas passagens. Né? Então, eu penso que a nossa irmã Wanda, lá de São Luís, ela foi bastante feliz em escolher essa lição, porque eu vou tocar num tema que tem muito a ver com isso. Nós estudamos o livro Deuteronômio, capítulo 11, na nossa última reunião. E tem um versículo lá, que nós passamos assim, rapidamente por ele, sem fazermos comentários, porque eu gostaria de comentar com os irmãos a passagem propriamente dita, que é o versículo de número 6. Quando Moisés, lembrando os grandes feitos do nosso Deus, ele diz assim: lembre-se do que Deus fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra
abriu a sua boca e tragou as suas casas. O que aconteceu? Esse Datã, Abirão e Coré, né, eram homens do povo de Deus. O que aconteceu? Eu queria que os irmãos acompanhassem, abrissem aí a sua escritura hoje. Nós vamos no livro Números. Eu queria examinar essa passagem com os irmãos para que ela nos instrua e nos faça ter cuidado com certas coisas que nós fazemos e pensamos, estando no meio do povo de Deus. Porque pode se desdobrar em consequências bastante desagradáveis. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, bom. Mas é melhor a gente não se virar contra ele, não. Por favor, abra a sua escritura, então, no livro Números. Vamos no capítulo 16 do livro Números, onde é tratado aqui, esse texto, como a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Vamos aqui fazer a leitura de alguns trechos para nós vermos a instrução. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben, para mostrar a linhagem aí das famílias, que era povo de Deus, esses homens. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Então nós vemos aqui que a palavra está se referindo não a pessoas comuns. Havia milhares de pessoas no meio do povo. Mas esses sujeitos, né, esses indivíduos, eles levantaram os príncipes do povo, pessoas que eram consideradas experimentadas. É isso que eu quero que os irmãos prestem atenção, porque às vezes a ilusão, a mentira, ela cai nas pessoas experimentadas. Quem de nós estaria livre do inimigo? Olha, lá na frente, depois, a gente estudando o Novo Testamento, nós vemos que ninguém tem condições de resistir ao mal. Somente o Senhor venceu, para que pela fé no Senhor nós pudéssemos também vencer as nossas batalhas. Levantaram-se então perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram, dá uma olhada no que os sujeitos falaram para Moisés e para Arão. Basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então, esses homens levantaram 250 pessoas. Olha o trabalho que eles tiveram para convencer os príncipes e pessoas de destaques no meio do povo, que eram os mais velhos, a irem diante de Moisés e de Arão, que era o líder deles, que tinha tirado eles do Egito. Tirou do Egito com sinais inequívocos de que estavam sob o poder de Deus. Eles foram lá, foram até eles e disseram
simplesmente o seguinte: olha, vocês não dizem que todo mundo é santo, que todo mundo é separado, que nós somos escolhidos e que Deus está no meio do povo? Então por que só vocês dois querem ter autoridade sobre nós? É isso que eles foram falar, irmãos. Perceberam? Que situação grave. Eles estavam levantando uma rebelião e com uma argumentação falaciosa, mentirosa. Porque é um pensamento muito simples, esse pensamento, todo mundo é igual. Esse é um pensamento que hoje está presente, inclusive, no mundo. E nem todos são iguais. Isso é uma ideia que o mal deseja que as pessoas pensem. Sabe por quê? Porque essa ideia é contra Deus. Porque impede as pessoas mais simples de aprender aquilo que elas precisam aprender. Veja bem como é que a sociedade de hoje se organiza para dar oportunidades para as pessoas que são mais simples, sem que elas tenham que se esforçar para poder ter essas coisas que elas desejam. Veja como a sociedade se organiza. Por quê? Por estar envolvido nesse espírito. Todo mundo é igual, todo mundo pode, todo mundo sabe. E aqui no meio do povo de Deus, nessa passagem, era muito pior. Porque se estava distorcendo a instrução de Deus. Todos são santos. Mas se todos são santos e o Espírito de Deus está no meio do povo, então por que só vocês dois querem ser líderes? Quando Moisés ouviu isso, diz aí o versículo 4, ele caiu sobre o seu rosto. Ele não acreditou. Aliás, esse Coré e esse Abirão vinha dando trabalho já desde lá de trás. Sempre questionando Deus. Através de dúvidas lançadas sobre aquele que foi enviado para guiar o povo. E Moisés então falou a Coré e a toda a sua congregação, a todos aqueles homens, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo, ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Moisés então diz: bom, eu tenho que resolver isso agora. Fazei isso, tomai vós incensários. Veja só, os caras que estavam ali junto de Abirão, e de Datã, e Coré, incluía os filhos de Levi. Os levitas foram escolhidos para cuidar das coisas relacionadas com o templo, zelar do templo e tal, tanto que eles não tinham terra. Nós sabemos que eles não teriam herança. Depois que entraram na terra, não tinham terras. Eles estavam se colocando contra Moisés. Aí Moisés disse: olha, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, estar perante a congregação para ministrar, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Olha só, Moisés está chamando a atenção dele. Vocês não acham que é suficiente que Deus tenha separado vocês das demais tribos para vocês cuidarem do templo? Eles não eram sacerdotes. Havia os sacerdotes. Quem era sacerdote? Era Arão. E Moisés o profeta.
Moisés disse assim: vocês não estão satisfeitos, não? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele para que murmureis? Como é que você pode murmurar diante do sacerdote? Foi levantado. Moisés mandou então chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não vamos. Ó, bem no nível do sujeito. E olha a conversa deles: porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra de conforto que mana leite e mel, para nos matar neste deserto? Estavam jogando Moisés na fogueira. Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Então, esse Datã e o Abirão disseram assim: ó, nós já estávamos tão bem lá no Egito, você tira a gente lá do Egito, traz a gente para esse deserto, agora você quer ser príncipe em cima de nós, quer mandar em nós. Olha só o tipo de espírito que estava na cabeça, no coração desse sujeito. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a esses homens? Não vamos te obedecer, não subiremos. Disse mais Moisés a Coré. Moisés se dirige a Coré. Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Já que vocês querem ser sacerdotes, então vamos ver. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Veja só a confusão. Confusão armada. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a todos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo o seguinte: apartai-vos do meio dessa congregação, eu os consumirei no momento. Deus falou assim, ó, afasta, apartai-vos, que eu vou sumir com esse povo daqui. Não tem quem aguente, né, irmão? Depois de todos os sinais, de tudo aquilo que aconteceu ao longo da história do nosso povo no deserto, a nuvem durante o dia para cobrir os infelizes, para eles não se queimarem, a roupa que não se envelhecia, as sandálias que não apodreciam, a coluna de fogo à noite guiando o povo no deserto. Nada disso tocou o coração desses homens. Por quê? Porque eles estavam cheios de si. Estavam dominados por um espírito de suficiência. Esse mesmo espírito de autossuficiência que a nossa irmã lá de São Luís esteve comentando na abertura. Então Deus disse para Moisés: afasta daí que eu vou acabar com isso rapidinho. Né? Mas eles, que eram os líderes do povo, se prostraram sobre os seus rostos. Olha aí, confere comigo no versículo 22. Caíram de joelhos diante do Senhor e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda a congregação? Não, Senhor, não foram todos. É importante a gente entender esses diálogos que acontecem entre Moisés e Deus. E parece que Moisés tem que convencer Deus a não destruir o povo, mas é isso mesmo. Funciona desse jeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo:
fala a toda esta congregação subir de derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, versículo 25, e foi a Datã e a Abirão, e após eles seguiram os anciãos de Israel. O Senhor disse, vai todo mundo lá na casa desse pessoal. Vamos lá e volta. E falou à congregação, então Moisés levantou-se, foi a Datã e a Abirão, na casa deles. Os anciãos seguiram com Moisés. E Moisés pegou e falou o seguinte para o povo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Vê que esses homens já estavam sob influência da maldição, do mal. O que é maldição? O mal. Já havia tomado esses sujeitos. Moisés disse, não chega nem perto. Entendeu, irmãos? A gente tem que entender esse mecanismo, o mecanismo das coisas. Para a gente não se envolver com gente que vive enterrada no pecado. Pessoas que ficam fazendo coisas loucas, que se dão ao mundo, que não aceitam o nosso Deus. Como é que você vai ter laço com essas pessoas? E se elas estiverem amaldiçoadas? Isso pode passar para você. Senão Moisés não diria para o povo, afasta para lá, porque vocês podem se contaminar com eles. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram da tenda, da casa deles, e se puseram às portas das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse, versículo 28, quer que você acompanhe a leitura direitinho para você ver, é importante nós sabermos disso, porque é uma forma da gente entender como que o nosso povo pode ser enganado ainda nos nossos dias. E com certeza nós temos alguns Datãs por aí, alguns Abirões, alguns Corés, com certeza. Eles não se envolvem, eles não têm coragem de falar, mas que esse espírito está no nosso meio, é claro que está. E como houve consequência para aqueles, é melhor que esses nossos Datãs, Abirães, Corés, se arrependam. Enquanto é tempo. Moisés então disse, versículo 28, acompanha aí com a escritura, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Moisés disse, vai acontecer uma coisa aqui, para vocês saberem se Deus me enviou ou não. Porque o que eu estou fazendo não vem do meu coração, é Deus que mandou eu fazer. Nós sabemos pela história, basta ler a história de Moisés, nós vamos saber que foi Deus que determinou que assim ele fizesse. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor me enviou. Moisés disse isso, se não acontecer nada com eles, o Senhor não me enviou. Olha só, que situação. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos eles descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. Tá bom, meu filho? Preste atenção. Preste atenção. Existe um sistema, como eu disse a princípio, de hierarquia no meio do povo. Então, por exemplo, nós somos o povo de Deus. Vamos imaginar que nós somos um pequeno grupo do povo. O
povo é grande, milhões de almas que vão ser levantadas no mundo para uma missão específica. Mas nós somos um pequeno grupo de pessoas, de almas, homens e mulheres, e entre nós, evidentemente, tem que haver a mesma estrutura que havia na época de Moisés. Mas tem que ter as pessoas mais velhas, tem que ter quem instrui, tem que ter quem aprende, tem as pessoas mais experimentadas. Como não? Então, essa coisa de que todo mundo sabe, que todo mundo pode falar, que todo mundo pode achar, isso é uma coisa que não pertence à estrutura da organização do povo de Deus. Então, se você acha que você está sabendo muita coisa aí, toma cuidado, viu? Tá certo? Toma cuidado. Porque esses sujeitos achavam que sabiam. Ah, todo mundo sabe, todo mundo é santo. Por que só vocês querem ser príncipes sobre nós? E alguém lá quer ser príncipe sobre o povo, irmãos? Alguém está interessado nisso? Mas nós temos que entender que existe uma estrutura de ensinamento e de sacerdócio. Ninguém está falando, eu sou sacerdote, eu sou levita, ninguém está falando isso. Mas a estrutura de hierarquia, de funções, ela certamente existe. Existem as pessoas comuns no meio do nosso povo e elas devem ser respeitadas dentro do universo delas. Existem os mais velhos, mais experimentados, que devem ser respeitados pelas pessoas comuns por aquilo que eles representam dentro do nosso povo. Existem os levitas, vamos dizer assim, que são os que cuidam do templo, os que organizam o templo de Deus, e tem os sacerdotes, que são as pessoas envolvidas com a palavra e com o Espírito de Deus. Nós precisamos observar essa hierarquia e respeitar essa estrutura dentro da casa do Senhor, senão vira bagunça. Senão esse espírito que está aí no mundo vem parar dentro da nossa comunidade, vem parar no meio de nós, desse grupo de almas que hoje representa o povo de Deus. Não é o povo de Deus como um todo, como eu disse. Mas pode haver meia dúzia de pessoas, se elas estão organizadas como povo de Deus, entre elas tem que haver a mesma estrutura, a mesma hierarquia, a mesma organização. Esses homens foram lá questionar Moisés e Arão. Nós também podemos ser, por que todo mundo não pode ser? Só vocês. Olha a confusão que eles arrumaram. O que eles fizeram? Irritaram o Senhor. Então nós estamos aqui só lendo a Escritura para passar o nosso tempo? Então nós estamos já há 30, 40 anos nesse caminho, sendo conduzidos por Deus, a título do quê? A título de nós sermos alguma coisa perante o povo? Se fosse assim, nós seríamos políticos, por exemplo. Estaremos no mundo cuidando de política e poderíamos fazê-lo muito bem. Por que não? Poderíamos ser vereador, ser deputado, ser qualquer coisa no meio do povo, para poder estar à frente do povo. E acha mesmo que nós estamos interessados em estar à frente de alguém? Mas Deus determinou que nós andássemos à frente do nosso pequeno rebanho. Nós e outros irmãos que ocupam as funções sacerdotais, as funções de organizar o templo, os mais velhos que ajudam a tomar as decisões que nós precisamos tomar a respeito do futuro. Ora, irmão, mas é necessário não irritar o Senhor. Por quê? Porque as consequências são duras. Irritaram o Senhor. Aconteceu, versículo 31, que acabando ele de falar essas palavras, Moisés de dizer essas coisas, a terra que estava embaixo do Abirão abriu, né, do Datã e Coré, e todo mundo foi para dentro do buraco. Vivo, mulher, criança, tudo que pertencia a eles, a terra engoliu. A terra abriu a sua boca, os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Mas pastor, isso é uma coisa lá do passado, era um tempo muito atrasado. É mesmo? Você acha mesmo que tem diferença? Acha que tem alguma diferença? É claro que não tem diferença. O diabo é o mesmo.
os espíritos malignos são os mesmos, a serviço desse espírito maior. Então, nós não estamos sujeitos? Não. Por que nós não estamos sujeitos? Quem que garante? Tira isso da sua cabeça, da sua ideia. Todos nós somos fracos, todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos ao mal. Essa é a verdade, irmãos. A realidade é essa. Então, o que nós estamos fazendo aqui reunidos? Estamos estudando para instruir tua alma. Você precisa aprender a lidar com a realidade. A sua alma precisa de instrução. Sempre foi assim ao longo da história. E não vai ter nenhuma época que todos serão iguais. Nenhuma época. Por causa do próprio movimento progressivo das coisas. Ah, eu gostaria de ser sacerdote. Tá bom. Gostaria? Tá, então vai lá, abre uma casa, lá vai virar padre, vai virar pastor, qualquer coisa. Qualquer um pode abrir uma porta hoje e falar que é sacerdote, que tem dom, que tem o Espírito Santo, recebe Espírito e tal, fala em língua estranha, pode fazer qualquer coisa. Vai lá fazer isso. Vamos ver o que vai virar a tua vida. Tenta fazer isso, tenta. Vê lá o que é o seu trabalho, porque se você é sacerdote, vamos ver o que vai acontecer. Por isso o Moisés falou, então vai lá, pega um incensário para cada um deles. Bota o incenso, acende lá. Vamos ver. Todo Israel, versículo 34, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor. Porque diziam, vamos fugir para que a terra também não trague a nós. Saiu todo mundo correndo, de medo. Olha o que aconteceu. Versículo 35. Saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam um incenso. Fogo queimou os 250 homens. E falou o Senhor a Moisés, dizendo o seguinte: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, pecaram contra as suas almas, não é contra o seu corpo, é contra as suas almas, nós somos almas. Deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor. Pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Que é por sinal, para todo mundo lembrar. Porque são santos, eles pertenciam ao povo. Pior de tudo é que deve estar no meio de nós, né? No meio do povo. Não do nosso grupo, né? No meio do nosso povo, aí pelo mundo afora, né? Israel. Deve estar por aí. Coré, Datã, Birã, deve estar dando trabalho para Deus em algum lugar. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Então, irmãos, nós vamos, daqui a alguns anos, entrar no mundo novo, a nova humanidade. Eu tenho dito que nós vamos ficar livres do mal. O Senhor vai apartar os bodes das ovelhas e tal. E às vezes os irmãos ficam assim,
pensando que o mundo novo, Deus vai fazer assim, todo mundo vai ficar sábio. Sim, todo mundo vai virar sacerdote. Irmãos, não é bem assim, não. Tudo vai continuar como é. As almas com seus limites. No mundo novo vai ser necessário instrução? Muita instrução. Porque o povo tem que ajudar a instruir as outras nações. Como é que vai ser se não for instruído? Sinceramente, irmão. Sinceramente. Você está vendo as considerações que nós fazemos aqui. Você vê as perguntas que nós respondemos aqui. Você acha mesmo, você que está me ouvindo, você acha mesmo que nós estamos preparados para instruir nações? Acha mesmo. Então, como é que nós vamos desprezar a instrução, a sabedoria? Eu não estou falando de ciência, porque se eu estivesse falando de ciência do homem, nós iríamos para a universidade estudar sociologia, psicologia, não sei o quê e tal, outras elogias mais. Mas não estamos falando da ciência dos homens. Nós estamos falando da ciência de Deus. É outra coisa, outro universo, porque tem a ver com o comportamento da pessoa. Com a maneira como você enfrenta as suas dificuldades e você consegue existir no lugar onde Deus te colocou. Como lidar com a realidade que está à minha volta. Eu preciso de instrução para poder instruir as outras pessoas. Como é que nós vamos desprezar a sabedoria? Ah, pastor, então no mundo novo vai continuar tendo lideranças? Mas é claro que vai continuar tendo liderança. Essas lideranças são mais sábias do que o povo comum? É claro que são. Pois o povo de Deus não é um povo destacado no meio das demais nações? E por que ele é destacado? Porque ele é mais maduro, mais velho, mais experimentado. Ah, mas não são todos iguais? Não são todos iguais. Dentro do povo de Deus existem as diversas camadas de entendimento. As lideranças, os sacerdotes, os que vão cuidar das coisas do Senhor, os que vão orientar as nações, os que vão cuidar da parte da natureza, os que vão cuidar da parte do transporte, da distribuição de alimentos, da produção de alimentos, de tantas outras coisas. Porque a vida é um universo de coisas, irmãos. Por isso nós precisamos buscar a sabedoria, o entendimento, e respeitar as hierarquias, respeitar os irmãos que foram dados por Deus a nós para nos ajudar a entender. Agora, eles são deuses? Não são deuses, nós todos somos deuses, aliás, né? Todos nós somos filhos do Altíssimo. Mas eles são diferentes de nós? Não, eles têm mais experiência. Então eles não precisam aprender? Claro que eles têm que continuar aprendendo. Todos continuam aprendendo sempre. O que se deseja, dizia o apóstolo Paulo, é que todos sejam profetas. Mas essa não é a realidade. Paulo diz, nós gostaríamos que todos profetizassem. Vamos chegar lá, mas vai passar um tempão ainda, irmão. Um tempão. A obra de Satanás, ela não é uma obra pequena. Veja só o que aconteceu. No dia seguinte, lembra que o povo, na hora que começou a queimar os 250 lá, com a tal história dos incensários, o povo saiu doido correndo, não ficou lá para ver, né? O que aconteceu? No dia seguinte, a congregação dos filhos de Israel, o povo, começou a murmurar contra Moisés e contra Arão, de novo. De novo. Sabe o que eles diziam? O povo dizia assim, vós mataste o povo do Senhor. Agora começaram a dizer para Moisés e para Arão, vocês estão matando o povo de Deus. Porque a notícia, né, todo mundo viu que eles estavam queimando e morrendo. Né? Então, aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu de novo para o povo. Essa glória do Senhor, não se sabe se é um anjo, uma luz, enfim, um fogo, não se sabe, não tem como saber disso. É dito assim, nessas palavras simples.
Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda. Então falou o Senhor a Moisés de novo, de novo. Olha o que ele fala. Levantai-vos do meio dessa congregação, levantai-vos do meio desta congregação, eu vou consumi-la num momento. Olha Deus querendo destruir o povo de novo. Devia estar bravo o Senhor, né? Então Moisés e Arão se ajoelharam diante do Senhor. De novo. Tinha ajoelhado aqui na página anterior, né, irmão? Quando Deus queria consumir o povo. De novo, eles ficaram de joelho. E disse Moisés a Arão. Ó, depois dizem que Moisés não era sacerdote, né? Imagina, ele aprendeu todas as coisas necessárias para ele cumprir a sua missão de servo de Deus. Veja que todas as pragas, todos os acontecimentos que se passaram ao longo da história da libertação do povo, sempre o profeta estava presente, porque ele que canalizava a presença de Deus no meio do povo. Moisés era um homem sábio, talvez um dos mais sábios do nosso povo. É do nível de Jesus, viu, irmãos? Do nível de Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o nosso irmão, é o primogênito, é o irmão mais velho da nação do povo escolhido. Não é Deus, não, como pensa aí a teologia tradicional. Moisés pegou e viu que a coisa ia zangar. Moisés falou, olha, ele vai destruir o povo. O que ele faz? Ele toma o teu incensário, ele falou para o Arão, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz uma expiação por eles. Moisés mandou fazer um procedimento ligado à atividade templária do templo. Era uma coisa que as pessoas não tinham conhecimento. Vai lá e faz uma oferta, faz um procedimento para que possa cessar a destruição que Deus quer fazer vir sobre o nosso povo. Deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, pelo povo. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. O Senhor jogou uma praga sobre o povo. Já começou a praga, já tinha gente morrendo. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Ele era sacerdote, Arão, principal sacerdote. Estava em pé entre os mortos e os vivos. Então a praga cessou. E os que morreram daquela praga foram 14.700. Só tinha começado. Hein? A hora que Moisés viu que o Senhor estava irado e queria destruir o povo, Moisés já sabia como deter aquilo. O que ele fez? Ele pediu para o Arão ir lá e fazer um procedimento para que pudesse acalmar aquele espírito que o Senhor tinha lançado sobre o povo, aquele espírito de destruição. Morreram daquela praga 14.700 pessoas, fora os que morreram pela causa de Coré, fora os 250. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e a praga cessou. Então, irmãos, essa história serve para nos mostrar que a vida com Deus não é uma brincadeira. Não é uma coisa que nós podemos fazer e falando o que a gente quer. Olha, pergunta para você o que você quer da sua vida. Você está interessado em ser sacerdote? Está interessado em ser o bambambam do negócio? Abre uma porta para você. Não fica no meio do povo de Deus criando confusão, como esses homens criaram, levantando suspeita contra aqueles que estão à frente do trabalho.
Não passa nem pela tua cabeça o que eles passam. Tanto não passa pela tua cabeça que você não tem nenhuma preocupação com a vida das lideranças. Que preocupação que você tem? Você acha que está tudo bem com eles. Mas não sabe o que as lideranças estão passando. Para poder dar conta da tarefa e sustentar aquilo, as obrigações que o Senhor colocou sobre o nosso povo, sobre o nosso grupo, sobre as nossas comunidades. Você sabe o que é que se passa, quais são as dificuldades? Você nem sabe, você está cuidando da tua vida. Entendeu? Então, preferencialmente, não se envolve com sacerdócio, não se envolve com nada. Não vai se colocar à frente de ninguém, dizer que você sabe isso, que você sabe aquilo, que você não sabe. Não sabe. Eu costumo dizer nas minhas pregações, olha para a tua vida. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada na tua vida. Vê se isso serve para você ajudar alguém. Porque a tua vida é resultado daquilo que você tem dentro do teu coração, meu filho. Quer saber se você é um cara bacana mesmo? Uma mulher firme? Olha para a tua vida. É a tua vida que tem que dizer. Ah, mas então como é que é a minha vida? Não soube criar filho. Não soube construir coisa nenhuma. Tudo que você põe a mão, em vez de dar certo, dá errado. É uma confusão. Você quer o quê? Quer dizer ainda que você acha alguma coisa dentro do povo de Deus? Ah, irmão, sinceramente, deve estar com síndrome de Abirão, de Datã, de Coré. É uma doença que existe no meio do povo de Deus. Nós precisamos nos livrar disso, porque senão o fogo pode vir sobre nós. A praga do Senhor pode vir sobre nós. É bom a gente não irritar o nosso Senhor. Bem, a palavra desta noite tem como finalidade conscientizar os irmãos da necessidade que nós temos de aprender, de obedecer às estruturas que são criadas dentro da comunidade, de participar efetivamente dos trabalhos que a comunidade desenvolve, porque senão nós não somos o povo de Deus, nós só estamos só acompanhando o povo de Deus e dando trabalho para as lideranças, para as pessoas que fazem o que precisa fazer. Então temos que tomar consciência e participar efetivamente do trabalho da casa do Senhor. Para que a hora que o Senhor nos chamar, a gente não passe vergonha diante do Senhor. Olhe lá se não sair um foguinho atrás de nós, viu, irmão? Uma praguinha atrás de nós. Tá bem? Nós sejamos abençoados e guardados no amor do nosso Deus, nas suas muitas misericórdias. E que nós possamos receber com alegria a instrução que nos foi concedida pela palavra no dia de hoje. Amém. Irmãos, enquanto o nosso pastor respira um pouco, toma uma aguinha, a palavra de hoje foi uma palavra muito grave, não é? Como todas são, mas no sentido assim de individualmente encaminhar para nós não um recado, que a palavra não manda recado, né? Mas diretamente uma instrução para refletirmos sobre a nossa condição. Porque se somos povo, há que ter em nós uma necessidade de instrução. Há que ter em nós uma consciência de que nós precisamos ser corrigidos em muitas coisas, principalmente na nossa forma de viver. Então, é preciso que tenhamos essa clareza, porque as Escrituras, em muitas ocasiões, elas são direcionadas para esse tipo de situação. Esse espírito que estava lá, né, como disse o nosso irmão, essa síndrome de Abirão, Datã e Coré, ela está em nosso meio, ela está no meio de nós, está no mundo de uma forma muito ostensiva, mas nós não estamos preocupados com a autossuficiência do mundo, porque é isso mesmo, se o mundo não reconhece Deus e não conhece essa palavra e coisa alguma, como que não vai ter autossuficiência, não é? Mas nós a quem essa palavra foi dirigida, nós que estamos juntos há tanto tempo, ouvindo essa instrução, correção, repreensão, que a palavra de Deus, ela nunca foi para passar a mão em nossa cabeça, no sentido de nos estimular em nós a vaidade, pelo contrário, a palavra de Deus para nós sempre foi uma palavra de repreensão, de ensinamento, de consolo também, mas abrindo o nosso coração ou despertando a nossa consciência para a nossa verdadeira condição, nos ensinando a servir que nós não sabemos. Então, penso que não há mais
dúvida em relação a isso, né? Nós não podemos ter dúvidas em relação a isso, mas se temos dúvidas, não temos vínculo com essa palavra, no sentido de que nós precisamos realmente permanecer com os nossos corações muito certos de que nós precisamos dessa correção. Vou fazer uma pergunta que veio de São José do Rio Preto, de Rosana, nossa irmã Rosana. Ela fez algumas perguntas. A primeira foi: no mundo novo, com a chegada do reino, o mal será totalmente tirado da terra? O mal será totalmente tirado da terra, mas a nossa caminhada como almas eternas continuará até atingirmos a perfeição do eterno Deus, fechando o ciclo criativo. Por isso a salvação é só o começo. Qual será a mola que impulsionará essa caminhada, visto que no reino teremos justiça, igualdade, amor, solidariedade, e nosso Senhor habitará entre nós? Então, essa é a primeira. Bem, primeiro, a gente não pode usar nenhum tipo de modelo que nós temos no mundo para orientar nosso entendimento sobre o que vai acontecer no futuro. Que vai acontecer uma coisa inédita, nunca aconteceu em nenhuma região do planeta, nenhum país, nenhuma nação. O mal será tirado da terra para sempre. Vai se estabelecer uma nova ordem, que é uma nova civilização, fundamentada nas leis naturais, que são as leis reveladas pelo Deus de Israel. E, como eu tenho dito, serão respeitadas as culturas, as nações, elas seguirão existindo, porque em todas as nações vão haver pessoas que serão salvas, e elas vão organizar a sua vida paulatinamente, recebendo orientação do povo de Deus, do povo escolhido, do Israel, como nós temos afirmado. Então, isso caracteriza que a salvação é apenas o início da alma, da existência da alma com Deus, da sua experiência com Deus. A salvação não é o fim, como pensam as religiões tradicionais, mas sim o começo da história da alma numa experiência consciente. Ela passa a ter consciência de quem ela é, de onde veio e qual é a sua destinação. Por que ela foi criada? A alma passa a ter essa consciência. E ela já não teme mais a morte porque sabe que a morte não existe. Naturalmente, ela passa a existir uma vida mais tranquila e plena. Viveremos muitas coisas que nós ainda nem podemos imaginar no mundo novo. A experiência será muito agradável, não será as injustiças, a busca por um estado melhor de coisas materiais que vai mover a nossa experiência nessa nova humanidade. Mas sim o entendimento de que Deus está no comando de todas as coisas e que nós estamos em harmonia com Ele e tudo se passará conforme a divina vontade. Segunda pergunta: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ser povo escolhido implica salvação? Sabemos que a salvação vem de Deus. Se a alma cair na desobediência, essa deixará de ser povo, ainda que opere sempre a misericórdia de Deus? A alma, se fizer coisas equivocadas, ela pode deixar de ser povo, momentaneamente, como foi o caso aí do Abirão, do Datã e do Coré. E daqueles 250 que acabaram morrendo queimados lá pela ira de Deus, conforme narra a história bíblica. Mas essas almas continuaram fazendo parte do povo e nasceram em outros períodos para seguirem com a sua experiência. Então, nesse ponto de vista de que as almas nascem continuamente e foram criadas para existir no universo visível, cada planeta tem os seus habitantes. E se isso é assim, embora haja uma condenação no juízo, em determinado tempo as almas condenadas elas voltarão a nascer no planeta. Nós sabemos, pelo estudo das profecias, que os condenados
eles, depois de um certo tempo, e é bastante tempo, nas regiões de sofrimento, eles começarão a voltar a viver no meio da civilização de onde eles foram apartados. Pelo menos é o modelo que hoje nós temos em relação ao nosso futuro. Então, de um modo bem simples, todos são filhos de Abraão. Deus deseja que assim aconteça, que todos os homens e todas as nações possam tomar consciência de que não é possível nós construirmos uma civilização sem considerar as leis naturais da obra de Deus, da sua criação e o seu propósito, o projeto de Deus para essa humanidade, para esse planeta. Então, é necessário que todos se conscientizem disso. E nesse contexto, todos serão salvos um dia. Embora haja juízo, haja um julgamento, haja uma separação, já entendemos que não há inferno eterno, que não há morte eterna, que todas essas coisas são interpretações equivocadas dos textos bíblicos, por deficiência de quem fez a interpretação e, às vezes, de quem fez a tradução. Poderia explicar um pouquinho mais quando disse que tudo será perfeito, fim da criação, fim do ciclo criativo? Voltamos para o seio de Deus e não há perda de consciência no sentido de mantermos nossa individualidade? Olha, nós estamos falando de um período de tempo muito longo, um período de tempo, conforme nós entendemos aqui na Terra, de muitos bilhões de anos. Veja que a criação, segundo os estudos da ciência, ela já tem perto de 14 bilhões de anos. Então, o nosso universo é muito jovem ainda. Possivelmente teremos aí mais uns 14 ou muito mais pela frente. Então, nós estamos falando de um período de tempo muito longo para a existência do universo. Mas nós podemos examinar a questão. O que se sabe é que há um começo e há um fim. E que a criação é um movimento de descida de um estado de perfeição para um estado caótico. E o retorno desse estado caótico, sendo aperfeiçoado, é que há a experiência existencial dos filhos de Deus, que acompanham o aperfeiçoamento de tudo. Então, isso se chama ciclo criativo, é uma descida e uma subida para Deus. Tudo nasce do ser eterno, que é o ser absoluto, se transforma numa experiência existencial relativa, com tempo, espaço, matéria e energia, e isso tem um tempo de duração até que volte de novo ao estado de perfeição. Então, esta viagem é a existência de todos nós. Quando terminar o ciclo criativo, tudo volta a fazer parte do ser eterno. Então, eu digo, não há uma perda de consciência quando nós voltarmos ao seio do Pai. Isso acontecerá daqui a bilhões de anos, é bom saber disso, viu? Então, não se preocupar muito com o que vai acontecer lá na frente. Mas a gente vai voltar para o seio do Pai um dia, porque de lá saímos. Então, não há uma perda de consciência, mas pode haver uma perda de individualidade. Mas isso aí é um assunto bastante complexo, que não vamos estudar por agora, né? Mais para frente a gente volta a falar desse tema. E a última questão é a seguinte: poderia descrever, quando o pastor disse que quando a história de Adão e Eva começou, já existiam almas na Terra. Adão e Eva só representam a criação do povo de Deus. Sendo o povo de Deus constituído de almas mais experientes, porventura não teriam as almas que aqui habitavam mais experiência? Olha, se as almas nascem continuamente, nada impede que Adão e Eva fossem almas bem mais velhas do que aquelas pessoas que existiam na época deles. Certamente elas eram almas que, em tempos passados, anteriores a essa história de Adão e Eva, já tinham vivido muito tempo, muitas vezes. Então, não dá para poder a gente falar da experiência de Adão e Eva tendo como referência as pessoas que existiam no seu tempo.
Porque a história de Adão e Eva não começou no momento temporal, terreno. Né? E eu tenho afirmado que nós temos que ver a história de Adão e Eva como uma parábola que explica a gênese da alma do homem e da mulher e a forma como essas almas se separaram do estado de eternidade e de perfeição do próprio Criador para poder existir no mundo material, no universo visível, no nosso caso, o planeta Terra. Então, nós poderíamos situar esse Adão e Eva na história, podemos situar como o primeiro casal que ouviu o Senhor, que ouviu o chamado do Senhor. E a partir dali eles criaram uma linhagem biológica que deu origem ao povo de Deus. Mas nada impede de que aquele casal tivesse mais experiência do que as outras criaturas, dos outros homens que viviam naquela época, trazendo a coisa para o contexto da história. Tá bem? Mas não há como afirmar onde eles viveram, quem eram. É só uma forma de nós entendermos os processos que se desenrolam em torno do povoamento do planeta e da gênese do povo escolhido, que é Israel. Uma pergunta que está sem identificação aqui no Zoom essas almas movidas por esse espírito, seria o joio crescendo junto do trigo? Como é, irmã? Eu não entendi bem a pergunta. Essas almas movidas por esse espírito de autossuficiência, seria o joio crescendo junto do trigo? Essa questão de joio e trigo, bodes e ovelhas, é tudo uma questão relativa, né? A gente pode falar que sim, que são aqueles que geram os maiores problemas do mundo, são as almas mais novas. Como elas não sabem lidar com a experiência, elas fazem coisas de acordo com o pensamento delas, né? O que elas acham que e mesmo se apoiam na própria ciência e na obra que o homem fez ao longo de toda a história. E o resultado não é bom, porque desconsideram Deus. Nós podemos dizer que as pessoas responsáveis por isso é como se fosse um joio no meio do trigo, como se fossem uma espécie de uma praga no meio de uma plantação que se pretende que seja uma plantação boa, que possa gerar bons frutos. Mas, como nós vimos na questão anterior, é tudo uma relatividade, porque um dia também essas almas vão encontrar sua salvação. Todos serão salvos. Isso é importante a gente saber. Uma pergunta que vai também dessa linha aí, ela pergunta assim, o capítulo inicia citando a descendência carnal de povo. As suas atitudes são inflamadas por Satanás ou por não terem a marca espiritual? No caso da lição que nós estudamos hoje? No caso da atitude desses três aí. Como eu disse também no estudo, nós vivemos sob influência de espíritos. Não é de almas, não, viu? Não é de alma de pessoas. Espíritos, eles são, na verdade, resultado da atividade mental dos povos, né? Ele é gerado durante a existência das religiões, das doutrinas políticas, tudo isso são espíritos que se formam. Então, a mente do ser humano pode ser influenciada por espíritos. Nós achamos que essas pessoas, por imaturidade, por invigilância, acabaram sendo influenciadas por espíritos do mundo, que não tinham nada a ver com os propósitos do nosso Deus. Se deixaram levar por essa ideia de que todo mundo é igual, todo mundo pode ser e tal, e acabou dando no que deu. Sendo que o espírito de Satanás, ele é acusador, né? A primeira coisa que a pessoa faz é acusar. E Moisés foi acusado ali de estar se... Com certeza. Então, aproveitando aí essa questão da alma e do espírito, tem uma pergunta aqui. O senhor poderia explicar a diferença entre alma e espírito? Ora, a alma, ela é a individualidade. E o espírito é a obra que a individualidade faz. Então, todos nós temos um espírito. Nós somos almas. E temos o nosso espírito. Nosso espírito nos acompanha ao longo de toda a nossa experiência. É como se fosse a nossa história.
né? Mas ele não é que ele é a história, mas ele nos acompanha em forma de, vamos imaginar assim, talvez numa linguagem mais simples, como se fosse uma energia que nos acompanha, onde está impregnada da nossa experiência existencial. Então, os espíritos podem, várias pessoas, por exemplo, podem dar origem a um espírito. Vamos pensar em termos de igreja. Imagina assim, uma comunidade que eu dirijo, que você dirige, ou uma outra pessoa qualquer. Essa comunidade, quando ela foi fundada, ela dá origem, aos poucos, a um espírito, que é a soma do pensamento das pessoas que frequentam aquele lugar. Então, se esse espírito receber uma boa orientação através do esforço dessas pessoas em buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus, ele é um espírito que tem harmonia com Deus. E aí ele traz um bem-estar para todas as pessoas que estão ali. E os resultados da ação do Espírito de Deus sobre aquele espírito só traz coisas boas. São as bênçãos de Deus. Então pode-se dizer que o espírito daquela comunidade é um espírito de Deus. E o contrário também é um princípio verdadeiro. Se as pessoas que estão ali têm uma intenção má no coração, ou o responsável, os responsáveis, eles podem dar uma origem a um espírito que é danoso, que pode dominar a mente das pessoas e pode, inclusive, induzi-las a fazer coisas que não convêm, que foi o caso lá do Abirão, do Coré e do Datã. Tá bem? Então, a diferença entre espírito e alma é essa. Tá? Como a repreensão de Deus, como a que veio sobre parte desse povo, influencia a conduta dessas almas em suas próximas experiências carnais? Como que essa repreensão que veio, né, pode influenciar nas próximas experiências? Bom, a alma sempre, no intervalo entre uma vida e outra, a alma ela faz uma espécie de colheita das coisas que ela fez em vida. Ela pode passar, por exemplo, por um período de sofrimento, e há várias situações de sofrimento nas regiões além do mundo que nós vemos. Então, isso acontece com a maioria das pessoas mal orientadas ou que não têm conhecimento sobre as coisas do nosso Deus. E esse sofrimento, essas dificuldades, ela imprime no ser, ou seja, imprime na alma do indivíduo um estado como se fosse de alerta, um sinal de alerta, para que na próxima vida que ele tiver, ele evite fazer o que ele fez na vida anterior, que trouxe problemas para ele. O resultado da sua vida não foi um bom resultado. Então, sempre nós colhemos, depois da nossa morte, as impressões do bem que nós fizemos e do mal que nós fizemos, ou das coisas que nós tínhamos que fazer e que nós não realizamos. Então, isso traz um estado de conscientização que vai enriquecer a próxima experiência da alma. Uma pergunta do YouTube. Esta rebelião de Corá, Datã e Abirão foram influenciados por um espírito de autossuficiência. Nos nossos dias, o que devemos fazer ou que estado devemos estar para não cair nesse mesmo espírito? Olha, a gente tem que lutar muito contra o nosso orgulho e a nossa vaidade, que se disfarça muito bem. A gente disfarça muito bem nossa vaidade, nosso orgulho, nosso pretenso saber. Então, fala-se muito de humildade nas Escrituras. A gente precisa ter mesmo humildade e simplicidade de espírito para a gente poder não ser tão procurado por esses espíritos. Né? Quanto mais orgulhosos ou vaidosos nós formos, mais teremos interesse desses espíritos que podem nos prejudicar muito. Então, pedir a Deus que nos dê entendimento, nos dê simplicidade. E também a gente pode pedir a Deus que sempre que a gente estiver passando as fronteiras do sensato, né, das coisas que Deus deseja de nós, que Deus possa agir. Não consumindo a gente em fogo, mas dar uma sapecadinha na nossa mão, no nosso pé, para a gente poder acordar. Tá bem? É melhor a gente pedir para Deus fazer, confiar em nós não dá não, né? Davi falou isso, né? Quando houve um problema lá, e ele
Deus deu para ele 3 possibilidades, né? Que ele queria, que havia um castigo sobre o povo. E então ele achou melhor que Deus enviasse a praga, porque ele preferia estar nas mãos do Senhor da misericórdia dele, né? Do que enfrentar os homens, os inimigos. Então, que caiamos na mão do Senhor, né? Porque é sempre para o bem. Uma pergunta aqui também do Zoom. O Ricardo pergunta assim: essa revolta foi uma forma de apostasia por esses homens? Diante da indiferença em buscar a sabedoria divina, dos contextos da história do povo de Deus e da atualidade, existe um ápice da apostasia? Ou o ápice se dará no período apocalíptico? Ou sempre houve apostasia e acompanha cada contexto histórico? Ou começou desde a vinda do Messias e perdurará até a implantação do reino? Eu pergunto no sentido de haver um período de menor ou maior apostasia. Ele quer saber se há um limite, se isso... A questão da apostasia é simples. Esse caso do Abirão, aí, do Coré e do Datã, não se tratava de apostasia, porque ele estava falando em nome de Deus. Eles diziam, nós somos santos, por que nós não podemos ser líder também? A questão toda era a vaidade, né? Que todos queriam ser reis, né? Na verdade era isso. Então, eles não é que eles não acreditavam em Deus, eles distorciam o sentido dos ensinamentos de Deus porque eles achavam que era de uma outra forma. Então, a apostasia é uma vida sem considerar a existência de Deus, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Essa história de nós sermos laicos, que todo mundo tem direito e tal, acabou afastando a ideia de Deus de muitos ambientes públicos, por exemplo, de muitas escolas. Então, a apostasia vai aos poucos se intensificando, mas ela é um processo que se agrava e por isso ele é progressivo e atingirá um estado de absoluta apostasia. Quando isso acontecer, vai ser o fim, né? Estaremos no fim já, no fim dos tempos. Eu penso que ele está perguntando isso porque nas Escrituras, no livro de Jeremias, ele cita a apostasia do povo de Deus, né? E a apostasia do povo de Deus é essa que a pessoa fala em nome de Deus, mas nega os princípios de Deus, que o principal é a submissão, a obediência, não é? Sim. E Jeremias fala isso aqui, que o povo dizia que era santo, que era sábio, né? Que a lei estava com eles, mas que eram envergonhados e espantados porque não faziam conforme, rejeitavam a palavra do Senhor. E o Espírito pergunta, que sabedoria, pois, eles têm? Eles não tinham... A gente não deve, nesse caso aí, a gente não deve... Porque as palavras, elas podem, às vezes, dar duplo sentido na interpretação. Porque a apostasia, no negação de Deus, do Apocalipse, é outra coisa. É vida sem Deus. Não a distorção das coisas de Deus. Às vezes, na própria tradução, o tradutor não achou o termo adequado e acabou colocando apostasia. Né? E aí faz uma certa confusão. Mas a apostasia é quem não crê em Deus, vive sem Deus. O apóstata é a pessoa que vive sem Deus, né? Que não considera a existência de Deus. Outra pergunta aqui do Zoom. O diácono Estevão, antes de ser morto, relembrando toda a história do povo de Deus, afirmou que o povo de Deus sempre resistiu ao Espírito de Deus. Quando ou como esse Espírito será quebrado? Bem, eu acho que a gente está sempre combatendo esse espírito do mundo, né? Mas como a gente vive mergulhado nessa confusão de trabalhar, de ter profissão, de se relacionar com todo mundo, o espírito do mundo está sempre à nossa volta. E é necessário que ele seja quebrado. Eu penso que ele será quebrado a hora que o bicho botar suas garras de fora, né? Aí ele vai quebrar a nossa figura social. Nós seremos chamados, eu não sei quando, mas a abandonarmos mesmo a nossa vida com o mundo, porque se há uma tal marca da besta, como eles falam, isso tem muito a ver com comprar e vender, e nós não vamos poder estar envolvidos com isso. Eu penso que toda a cristandade, mesmo os verdadeiros judeus e homens sérios, tanto dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, eles vão ter que deixar o mundo.
né? Isso significa deixar o conforto que o mundo nos oferece. Muitas coisas ainda estão por acontecer. Quando isso vier, esse espírito será quebrado. Porque aí nós vamos saber que a pessoa vai ter que decidir entre o mundo e Deus. Vai ser uma decisão difícil. Não vai ser fácil isso, né? Os irmãos que estão nos assistindo aí podem até começar já a pensar, a refletir. Se chegasse uma hora e tivesse que fazer uma escolha entre o mundo e entre Deus, de que lado a gente ficaria, né? É bom a gente pensar nisso, tá? Já que falou da besta, no fim, tem uma pergunta aqui no e-mail sobre isso que eu deixei para oportunamente, se fosse para esse rumo da instrução, né? O pastor disse que estaríamos nos 3 anos e meio que antecede o Apocalipse. Em outro estudo, falou sobre a marca da besta e que alguns pensavam que a marca seria um chip, seria colocado sobre a pele, que provável era que a marca da besta seria o comportamento das pessoas em relação ao mundo. Nós já estaríamos nesse tempo em que a humanidade está assumindo essa marca, as redes sociais já estão dominando totalmente a mente das pessoas. Hoje em dia, até parte comercial, se o seu negócio não está envolvido com rede social, fica prejudicado. Isso já seria a marca da besta? Bem, primeiro a gente não sabe se a gente está mesmo já dentro do período apocalíptico. Aparentemente não, né? O que nos parece é que nós estamos nos anos que antecedem o período dos 3 anos e meio. Aparentemente é isso. Mas não temos ainda certeza. Mas os indícios são bastante, estão bastante presentes, né? O esfriamento do amor, a vida de apostasia, inversão dos valores, assumir o certo como o errado como certo, né? Inverter os princípios. Então, isso são coisas que estão acontecendo e é um sinal de que as coisas não vão bem, não. Então, possivelmente estamos nos aproximando dos 3 anos e meio. Tá? Agora, a besta é uma coisa progressiva também, porque é um pensamento e um costume que vai aos poucos tomando conta dos povos. Como tem a ver com os negócios, é claro que ela está crescendo dentro do ambiente de negócio. Vai ser um controle, nós sabemos disso. Então, não dá para dizer que ela já se estabeleceu, mas que os princípios dela já estão estabelecidos, sem dúvida. A gente, para comprar hoje, você não compra nada se você não tiver numeração governamental. Se você não tiver CPF, se você não tiver CNPJ, você não compra nada. Nada. É bem possível que se você chegar num lugar com um pacote de dinheiro, quiser comprar um carro, por exemplo, e você não tiver documentos, eles não te vendem o carro. Mesmo você tendo um pacote de dinheiro, entendeu? Ninguém vai te vender o carro se você não tiver identificação oficial. Então, isso já é um indício de controle das pessoas. As pessoas acham que não, está tudo certo, mas é indício de controle. Os contratos são indícios de controle. Você tem que, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que provar quem é você precisa de dar garantias, tudo. Por quê? Porque a sua palavra não basta mais. Então, o ser humano, em verdade, fica de lado e os interesses do dinheiro, das coisas financeiras, é que vão predominando. Então, pode-se dizer que a besta ela já está crescendo no meio de nós, mas vai atingir um estado de, de, de saturação, vamos dizer assim. Né? Vai chegar uma hora que ela vai se manifestar com todo o seu poder. E aí nós vamos saber. É nessa época que a gente tem que sair fora disso. E vamos ver como vai ficar. Né? Todos nós teremos muitos desafios, tá? Do YouTube, aqui uma pergunta de um comentário do nosso irmão Alex. A palavra foi extremamente grave e repreensiva. Entraremos em um novo período da comunidade e acredito que a instrução vem trazer um alerta para como iremos nos posicionar diante da nova fase da comunidade.
Poderia repetir para mim, pastor? Houve um corte, eu não sei se a minha internet está instável. A palavra foi extremamente grave e repreensiva. Está ouvindo? Ok, Está ouvindo? ouvindo. Pode completar. Entraremos em um novo período. Acredito que a instrução vem trazer um alerta para como iremos nos posicionar diante desta nova realidade. O pastor poderia nos orientar como será esta nova fase? Bem, eu acredito que nesses próximos 2 anos que nós temos pela frente, 3 anos, nós vamos estar, todos nós, nos reunindo e tratando do que será das nossas vidas. Eu acredito que esse ano vindouro, talvez a gente consiga promover o nosso encontro, né? Se nós estivermos já vacinados e tudo mais, eu penso que vai ser possível, sim. E um dos temas que nós vamos tratar é o que nós vamos fazer das nossas vidas a partir de então. Com a chegada desses controles, dessas coisas na sociedade, né? Como nós vamos proceder, nós, as nossas famílias, filhos, maridos, esposas, pais, como será essa transição entre essa grande confusão e o reino de Deus, né? Nós vamos passar uns anos aí bastante delicados. Mas eu acho que isso tudo será revelado por Deus, como a gente vai viver essa nova fase. Tá? Então, esse ano a gente ainda vai ficar um pouco isolado do mundo, né? Isolados do mundo, nós vamos ficar por causa da pandemia, mas o ano que vem vai ser um ano decisivo para todos, tanto para o mundo quanto para nós, que somos o povo. Para completar a instrução do Espírito, tem uma pergunta aqui também no YouTube, do irmão Edson. Ele fala, esse espírito individual ou coletivo seria a forma de pensamento alimentada pela pessoa ou pela coletividade? Olha, a atividade mental ela não cessa nunca. Desde que a alma teve a sua primeira existência, já iniciou a atividade mental dela e assim o espírito. Então, a alma sempre está acompanhada do seu espírito. A atividade mental gera o espírito. E onde tem várias pessoas, há ali sempre influência de espíritos. Então, o espírito, tanto ele é produto da atividade individual como coletiva. É por isso que a gente vê assim as massas sendo manipuladas facilmente, porque algumas pessoas elas têm acesso a essas, é como se fosse instintivamente, e aí o pessoal que mexe com propaganda e tal sabe lidar com isso, né? Com os meios de comunicação, para poder influenciar a mente das pessoas através de espíritos, com os quais aquelas pessoas têm afinidade. Há toda uma ciência atrás disso, que o homem não conhece, mas ele sabe que existe e por isso ele faz, e acontece mesmo. É a questão das redes sociais, como uma irmã falou em uma pergunta, né, que foi feita. Aí tem um documentário que os irmãos precisam assistir. Chama o Dilema das Redes Sociais. Os irmãos precisam ver no Netflix, aí, porque fala das redes sociais e de como as pessoas são dominadas e como elas são sugeridas a pensar e a decidir de determinadas formas, por influência de máquinas, de computadores que controlam as redes sociais. Isso é uma coisa gravíssima. Isso só existe por causa da atividade mental e por causa dos espíritos. Ainda sobre a apostasia, no dia de hoje a apostasia está aumentando. No entanto, na mesma proporção, as religiões crescem, aumentam a quantidade de templos. Há uma grande divulgação da palavra. Como entender essa contradição? Há uma grande o quê, irmã? A apostasia cresce, mas na mesma proposta de divulgação da palavra. Como entender essa contradição? Bom, eu não acho que há muita contradição em relação à
apostasia, porque essa palavra que está sendo anunciada hoje, ela não é uma palavra que traz libertação ou que traz a verdade de Deus. É uma palavra que chega até a escravizar as pessoas a conceitos religiosos que são irracionais. Então, eu não vejo assim uma busca por Deus, pela palavra de Deus. A gente vê muita gente buscando igrejas porque querem apoio para resolver os problemas da sua vida. Mas elas não estão em busca de saber nada, de conhecer a verdade de Deus. Assim, eu sei que é temeroso a gente falar isso, mas uma boa parte daquelas almas que vivem na igreja são almas que vão para o escuro depois da morte, com certeza. A maioria são almas ignorantes das coisas básicas da eternidade. Não estamos aqui emitindo nenhum juízo contra as pessoas, mas eu penso que a situação das nossas igrejas, do meio religioso, que fala da palavra de Deus, é uma situação bastante delicada. Eu não vejo que há nenhuma contradição nesse sentido. Tá? Eu acho que piora muito o que se faz em nome de Deus. Piora a cada dia. Pergunta sobre a morte dos 250 lá, né? Misericordioso é Deus, que perdoa, nos perdoa porque compreende nossas limitações. Como entender que Moisés, ela colocou, teve misericórdia com os 250, mas eu creio que não teve, porque eles morreram, né? E como entender a misericórdia de Deus nessa situação? É que nós, por ignorância, vemos a morte como uma coisa ruim. Não é, a morte é uma coisa importante para a alma poder ter vida. Não pode haver vida se não houver morte. Então, nós que hoje estamos um pouco mais à frente daquelas almas, em termos de entendimento da realidade, já tivemos nosso período de morte também. Sabe-se lá em que ponto da história, mas todos nós passamos por essa experiência de distorcer as coisas do nosso Deus, ou mesmo de negá-lo. Então, baseado nas nossas atitudes, o que acontece depois que nós morremos? Nós vamos para as regiões da morte. E ali nós ficamos muito tempo, às vezes muito tempo mesmo. Muitos séculos pode ser, ou nas regiões infernais, como a própria Escritura diz, antes de renascer. É o caso do que aconteceu na Babilônia, as almas ficaram 1000 anos em estado de prisão, para depois elas voltarem a renascer. Então, a morte, no ponto de vista comum das pessoas, é uma coisa ruim, desagradável, mas aquela morte é para salvação. É para a salvação daquelas almas. Não há outro caminho. Ela tem que sofrer as consequências dos seus atos. Então funciona desse jeito. Tá bem? Nós é que temos uma visão equivocada sobre a morte.